E aí, pecadores, como é que vocês estão? Ai, ai, quanto tempo que eu não gravo um vídeo falando aqui, hein? Misericórdia. Mas... não sei nem pra onde corre, mas tá bom. Bom, há algum tempinho já, alguns amigos meus estão pedindo pra eu gravar um vídeo. Muito carro passando logo agora. Tá ótimo. Falando a respeito de ansiedade, sabe? E como a gente tá no Setembro Amarelo, eu falei, por que não? E eu tava tão ansioso pra gravar esse vídeo que eu acabei demorando tanto. Já era pra ter vindo aqui, muito tempo. Mas o que acontece? A ansiedade não é algo do mundo lá fora, fora da igreja, fora dos crentes, não, pelo contrário. Cara, a ansiedade a gente quer espiritualizar tanto as coisas que a gente acaba colocando a ansiedade, a depressão, essas coisas como se fossem demônio, não sei o que. Mas, cara, hoje em dia o que tem de crentes, de cristãos, de evangélicos, de protestantes e como você quiser chamar dentro da igreja que tem ansiedade, é chocante o número, sabe? E eu tenho ansiedade. Só que eu tô aprendendo a lidar com ela, tô aprendendo com ela como viver, como que isso pode me ajudar, sabe? Alguns meses atrás eu tive uma crise de ansiedade. A minha sorte foi que meu irmão estava do meu lado. Eu estava saindo do curso e... cara, maravilhoso. Eu estava saindo do curso e fui pro ônibus com meu irmão e tava me sentindo muito mal, tava fraco, sei lá o que eu tava sentindo. Eu não tava me sentindo, eu tava, mas não tava. E de repente eu desmaiei, com o ônibus lotado. Quando eu abri o olho, eu tava sentado numa das cadeiras, meu irmão vendo como é que eu tava, sei lá o que ele tava vendo. Aí a gente passou e foi direto pro médico, e deu que eu tava com uma crise de ansiedade e tudo mais. E fui pra casa, na verdade vim pra casa, fiquei tranquilo não, né? Fiquei jogado, não tinha opção, tava fraco, sem força, não conseguia falar, não conseguia beber, não conseguia comer, não conseguia fazer absolutamente nada. E conforme a força voltou, depois de algum tempo, eu fui orar e fui falar com Deus, perguntar o porquê que disso tinha acontecido comigo. E ele falou comigo assim: eu não sei porque você está correndo, se eu mandei você andar, se eu só te ensinei a andar. E eu recolhi o que eu tinha perguntado, porquê, né? Quase que eu falo grosso, mas tá bom, guardei pra mim. E eu comecei a analisar o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo. Eu, nessa paranoia, nessas coisas que o mundo começa a colocar na nossa cabeça de: cara, você precisa fazer mais, você precisa trabalhar mais, você precisa estudar mais, você precisa ir mais rápido, você precisa acelerar. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo e você não consegue ir, você quebra. Porque a gente acha que o nosso tempo é igual ao tempo de todo mundo. A gente acha que o nosso tempo é igual, trazendo para um meio da ciência. Albert Einstein, ele disse na teoria da relatividade geral que não é espaço e tempo como Newton havia dito, mas é espaço-tempo. E nesse espaço-tempo existe uma camada, e nessa camada, conforme o peso, cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua órbita, cada coisa tem o seu momento para acontecer. Por exemplo, hoje eu tive tanta coisa para fazer que o dia passou assim. Talvez você ficou um dia mais tranquilo, foi um dia de folga. Talvez para você foi um dia de folga. Ai, minha cachorra. Talvez para você foi um dia de folga, então o dia demorou a passar, ou não, também não sei. Mas a velocidade que as coisas acontecem é de 1 para 1, é 1 com cada um. E trazendo isso para a Bíblia, eu comecei a fugir de mim
e fugir para Deus. Enquanto eu olhava para mim, eu olhava o que eu podia fazer, eu olhava o que eu conseguia fazer, olhava o que os meus braços, que eu sou fortão, podiam fazer com a minha própria força, e eu não conseguia ver um palmo à minha frente. Eu tinha estudos, trabalho, família, ministério, tudo em cima de mim. E de repente fez assim, ó. Foi como se tivesse caído um mundo em cima de mim. E eu não sabia o que fazer, como reagir. E eu comecei a fazer as coisas no modo automático. Eu comecei a levantar, ir para o curso, voltar, ir para o trabalho, de noite ir para a igreja e fazer as coisas no automático, sabe? Sem força, sem nada. Até que eu entendi que toda vez que eu me coloco no centro da vontade, não vou falar nem da vontade de Deus nem da minha, mas no centro de uma vontade, quando eu me coloco no centro, as coisas não dão certo. Porque eu não nasci para ser o centro de nada. Eu não nasci para ser alguém que manda em tudo, alguém que é o cara. Não. Eu nasci simplesmente para Cristo. Você nasceu simplesmente para Cristo. Você foi criado para a glória de Cristo. Você foi criado para transparecer, para refletir a imagem de Cristo, para ser como Cristo. Mas a gente caiu, a gente errou. E por isso, hoje, todos os dias, a gente precisa buscar mais de Deus. Buscar que Ele seja o nosso centro. Porque toda vez que a gente põe Deus em primeiro lugar, a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, a gente busca em primeiro lugar o reino, todas as outras coisas são acrescentadas e a gente não precisa se preocupar com amanhã. Tem alguns versículos que me ajudam muito. São até clichês. Você fala, versículo clichê, mas caguei. Mas são os que me ajudam. Eu vou ler porque eu não decorei, mas enfim. O primeiro é Eclesiastes 3:1, que diz que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E não sei se vocês já perceberam, mas naquela janela ali dá para ver o pôr do sol. E aqui onde eu moro é cercado por montanhas. Então dá para a visão, a paisagem é muito bonita. Quem me acompanha no Instagram, tá aqui na descrição se quiser. Eu sempre posto fotos do pôr do sol ou do amanhecer, porque é muito bonito, muito bonito. E todos os dias de tarde eu tenho mania de sentar com o violão ou com um copo de café e ficar olhando o pôr do sol. Só que tem dias que não dá pra ver, porque tá nublado, tá cinza o dia. Eu comecei a refletir sobre esses dias cinzas, sabe? Sobre esses dias que você olha que tá tão cinza e que você sente saudade do sol. Mas quando você olha para a mesma direção, para o mesmo lugar, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que o sol está se pondo no mesmo lugar, ele está nascendo O sol está se pondo no mesmo lugar, ele está nascendo no mesmo lugar. Está tudo acontecendo, você só não está vendo. E assim é a nossa vida. As coisas começam a acontecer e de repente você não vê mais o que está acontecendo. Então a gente começa a se desesperar. A gente esquece de confiar em Deus, esquece que as coisas acontecem da forma, no tempo e quando Ele quer. Uns dias atrás, bastante tempo, eu escrevi um texto chamado Tempestade. Um dia de chuva, um dia onde estava chovendo tanto, eu sentado no chão, com o pé em cima do sofá, que minha mãe não gosta muito que eu fique assim mesmo. Tá bom. Eu estava olhando pela janela e estava chovendo muito, 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 e os raios e tal. Eu comecei a parar para pensar no que estava acontecendo. Quando uma nuvem que está muito sobrecarregada
se choca com outra nuvem que está muito sobrecarregada, elas fazem barulho. E uma acaba pegando mais carga da outra, e aí ambas ficam sobrecarregadas. Aí gera um atrito e vem aquele trovão, vem os raios e tal. Mas ainda bem que as nuvens, o céu, ele tem a terra para descarregar. Então desce como chuva, desce como raio, mas ele se esvazia, ele tem alguém para se esvaziar. Eu comecei a pensar, cara, a gente é essa nuvem. Tem dia que a gente está tão sobrecarregado, tem dia que as coisas estão tão pesadas, tem dia que as coisas simplesmente você não consegue interagir com outra pessoa sem que haja alguma coisa, sem que haja um atrito ou algum barulho. E a gente fica, com quem que eu vou desabafar, com quem? E a gente lembra que a gente tem uma terra. A gente lembra que a gente tem alguma coisa sólida, alguma coisa que a gente pode se sentir seguro, se sentir firme para literalmente desabar. E esse lugar é o braço do Senhor, esse lugar é o colo de Cristo. E eu prezo muito por essa visão de que Deus nos pega pelas mãos e nos dá um abraço e nos puxa para o seu colo e nos abraça com tanto amor, com tanto carinho, que a gente não precisa falar mais nada. A gente só precisa ficar nos braços do Senhor e ali chorar e tentar falar alguma coisa, porque quando eu estou nesses dias eu não consigo falar nada na oração. Eu falo Pai e choro e vou embora. E nos dias que mais chove, nos dias que mais estão nublados, são os dias que eu mais sinto falta dos dias de sol. E nos dias que estão tão ensolarados, tão quentes, tão calor, são os dias que eu mais sinto falta da chuva. E aí é o que me leva para o segundo versículo, que é Eclesiastes 7,14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus faz tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. A gente fica tão ansioso pelo amanhã que esquece de aproveitar hoje. A gente tem que aproveitar tanto os dias bons como os dias ruins e tirar as melhores lições disso. E para finalizar, esse vídeo já está muito grande, nem ia falar tanto assim. A Bíblia diz em Provérbios 16:9, que é um dos meus versículos favoritos: o coração do homem planeja, mas o Senhor dirige os seus passos. Cara, não é errado você sonhar, não é errado você planejar, não é errado você trabalhar, você buscar o que você quer. Mas quando você pega o seu sonho e alinha com o plano de Deus para sua vida, você pega o que você quer e fala: Deus, isso aqui é o que eu quero, mas que seja feito o que o Senhor quer e não o que eu quero. Deus, ele começa a trabalhar, ele começa a dar uns passos, ele começa a ir. Quando a Bíblia fala que o caminho é estreito, significa que uma pessoa passa de cada vez. Ou Cristo vai na sua frente, ou você vai na frente de Cristo. Quando você vai na frente de Cristo, você esquece, ou você não vê o que ele está fazendo, porque ele está atrás, e não tem como você olhar, porque ou você vai, ou você para, ou vai ou racha. Mas quando Cristo vai na sua frente, você pode confiar que ele vai fazer tudo o que ele pode fazer, e você vai fazer o que você tem que fazer, que é ir atrás de Cristo. Quando a gente pensa em descansar em Deus, não é e nunca será levantar os braços ou sentar, cruzar e ficar. Não. Descansar em Deus é simplesmente você fazer tudo que veio, tudo que Deus pôs na sua mão para fazer. E o que você não pode fazer, você deixa Deus fazer. Entendeu? Você faz o que Deus falou para você fazer. Você faz o que Deus colocou na sua mão para fazer. E aonde a sua mão não toca, os seus joelhos tocam. O que eu não posso fazer com as minhas mãos, eu posso fazer com os meus joelhos. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se eu não me ajoelho, me ajoelhar no sentido de, se eu não me prostro para Cristo, para que Ele faça a vontade dEle,
nada vai acontecer. Porque as minhas mãos chegam onde Deus falou para elas chegarem. Mas os meus joelhos, quando eu entrego de coração, então eu consigo alcançar de fato o que Deus quer. Porque Ele conhece o desejo do meu coração. Ele conhece o porquê eu estou fazendo as coisas. Ele sabe o que está acontecendo. E então não adianta eu vir com palavras bonitas, eu vim com textos, músicas e... não adianta. Porque Ele conhece o seu coração. Não adianta você fazer nada de qualquer maneira. Então, para encerrar esse vídeo que já está muito grande, se deixar eu vou falar muito ainda, entregue todo o seu coração a Deus. Não fuja de Deus, não fuja do mundo, não fuja. Se for para fugir, fuja para Deus. Se for para correr, corra para Deus. Se for para Deus, Deus Ele é o centro do universo. Tudo subsiste nele, tudo existe por Ele e para Ele. Tudo vem dele, por intermédio dele, e ele e ele. Ama Ele, Deus, sempre Deus. Eu estou ansioso porque amanhã, porque semana que vem, porque tá... mas eu estou estressado. Ei, fecha a porta do seu quarto, vá para o seu cantinho, fecha seu olho e fala: Pai, não estou aguentando, me ajuda. E acabou. É simples. E é assim que eu tenho lidado com a minha ansiedade. Eu tenho me jogado nos braços de Deus. Eu tenho descansado em Deus. Eu tenho feito o que eu tenho que fazer da melhor maneira que eu posso fazer. E o que eu não consigo fazer, o que eu não sei fazer, eu simplesmente deixo Deus fazer. Eu simplesmente falo: Pai, está nas suas mãos. E se uma coisa que eu aprendi foi: se eu quero que algo dê certo e seja perfeito, eu tenho que deixar nas mãos do Criador do mundo, do Criador do universo. Porque se Ele criou o universo inteiro com a sua voz, com a sua palavra, e me criou com as suas mãos, o amanhã eu não tenho muito problema com isso. Porque não compete a mim dizer o que vai acontecer, mas compete a mim hoje plantar a melhor semente possível. O melhor solo que a gente tem para plantar é nas mãos de Deus. Então eu oro e peço para que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Se precisar correr, corre para Cristo. Se precisar de ajuda, fala com Cristo. Porém, existe uma questão. Se você precisa de acompanhamento médico, acompanhamento clínico, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, procure e vai. Procure e vai, porque é importante. Cuidar de si mesmo é importante, isso é amor próprio. E não tem como você amar ninguém na sua vida se você não se amar primeiro. Então, se ame, se cuide, para que você possa amar o seu próximo, para que você possa cuidar do seu próximo. E se você, que não passa por esses problemas, alguém te procurar para pedir ajuda, por favor, apenas ouça essas pessoas. Não precisa dizer nem nada, só ouça, dê um abraço, ligue e procure. Porque não é porque a gente é cristão que a gente está imune das coisas desse mundo, da solidão, das tragédias e tal. Mas por favor, se você pode ajudar alguém, ajude essa pessoa. Porque a Bíblia, ela fala de filhos e não de filho. Cristo desceu como unigênito e subiu como primogênito. Então Ele não é o único Filho de Deus, mas todo aquele que crê
e se entrega para Jesus, se entrega nas mãos de Deus, tem o direito de ser filho. Então, coletivamente, ajude